Capítulo 16 1853 Lady Hervey estava parada junto à janela do quarto, olhando para o caminho que levava até a casa do portão. A geada espessa tinha embelezado os campos e as árvores, criando o tipo de cenário invernal que outrora gostava de reproduzir em aquarelas. Mas não era a vista que apreciava naquele momento, e sim a pequena casa de pedra cinzenta à distância, que antes de Nell deixá-la nunca lhe chamara a atenção. Filetes de fumaça saíam da chaminé, e ela se perguntou como estaria a casa, agora que Albert morava sozinho. Vergonhosamente, nunca tinha visitado Nell enquanto ela morava lá. Nem sequer perguntara se estava bem instalada ou se havia algo de que precisasse para tornar a moradia mais aconchegante. Sabia que chegara o dia de tomar uma providência a respeito de Albert. Não podia adiar mais, pois talvez não tivesse uma oportunidade tão boa por meses a fio. William estava em Londres e Rufus voltara para a escola na manhã anterior, após o feriado de Natal, de modo que se Albert fizesse uma cena não haveria ninguém para ouvir. 6 longos anos haviam se passado desde a partida de Nell, e o arrependimento de Anne sobre esse dia crescia a cada ano que passava. No começo, foi apenas a ruptura da rotina, um mero desconforto. Entretanto, nunca esperara ter que se vestir ou fazer seu penteado, muito menos lavar, arrumar quartos ou remendar roupas. Mas logo se tornou evidente que a partida de Nell criou um caos muito maior do que parecia a princípio. Ficou evidente que Nell e Baines é que efetivamente dirigiam a casa, estabeleciam os padrões para os outros criados e se certificavam de que os patrões nunca tivessem que se preocupar com a forma como todas as tarefas eram realizadas, nem por quem. Baines era o capitão. Nell era mais um soldado raso, mas tinha sua energia, seu orgulho por Briargate, e o calor de sua personalidade era o que criava um ambiente que mantinha todos os funcionários felizes e dispostos a trabalhar duro. Sem Nell, Baines logo perdeu o controle da situação. Suas instruções passaram a ser ignoradas. E os demais criados começaram a brigar entre si, todos pondo a culpa em outra pessoa por tarefas negligenciadas. Nos últimos tempos, as refeições se atrasavam, os quartos nem sempre eram limpos e uma atmosfera tensa e desagradável substituíra a antiga, alegre e alvoroçada. Quanto a Albert, ele marchava por todo lado como se fosse o dono do lugar. E todos, até mesmo Lady Hervey e Sir William, tinham medo dele. Já nos primeiros dias após a partida de Nell, Anne viu que deveria assumir o controle, mas não o fez. Só tarde demais entendeu que Nell tinha sido muito mais do que uma simples criada, pois além de ser amiga, irmã e mãe, ela criava uma barreira entre a patroa e a dura realidade da vida. Sem a criada, sentia-se vulnerável, medrosa e muito solitária. Também carregava muita culpa por não a ter defendido ou apoiado quando mais precisou. 6 anos depois, Anne ainda corava com a lembrança de como devia ter parecido insensível quando Nell lhe contou que Hope era sua filha. Sua única defesa era não ter acreditado que poderia ser verdade. Quem acreditaria que uma criada jovem levaria um bebê
e a criaria como sua própria irmã sem qualquer recompensa, apenas para proteger a patroa. E o fato de Nell insistir que Albert havia matado Hope lhe parecera um melodrama histérico. Nas semanas que se seguiram, Anne permaneceu em uma espécie de estado de negação de que Hope fosse sua filha. Oscilava entre a raiva de sua criada, tê-la deixado, o pavor de que pudesse espalhar aquela história ridícula por todo o vilarejo e um repugnante descontentamento consigo mesma por não ter previsto que um criado que sabia demais podia ser perigoso. Contudo, à medida que as semanas se passavam sem qualquer escândalo lhe chegando aos ouvidos, e com tempo para refletir sobre tudo o que a antiga criada contara, Anne viu que tinha sido injusta. Chegaram-lhe rumores de que Nell tinha ficado louca de tristeza com o desaparecimento da irmã mais nova, mas ficou claro que ela ainda não tinha comentado nada sobre Anne. Mesmo imersa em profunda angústia, Nell permaneceu leal. O reverendo Gosling foi até Briargate fervendo de raiva por Nell ter trazido vergonha à família ao quebrar os votos matrimoniais. Pediu a Anne para conversar com ela, para fazê-la ter bom senso e voltar para o marido ou deixar o vilarejo para sempre. Mas Anne sabia que Nell nunca voltaria para Albert, e não teve coragem de sugerir a outra alternativa, ou mesmo, se tivesse sido fraca, de enfrentar Nell. Então fez o que sempre fazia diante de um problema, fosse este o vício de William com a bebida ou a perda paulatina da riqueza. Fingir que não existia. Foi um alívio quando soube que Nell deixara a fazenda do irmão e conseguira um novo emprego perto de Beth. Se alguém sabia o nome do novo patrão, a notícia não alcançou os ouvidos de Anne, e ela fez o possível para esquecer Nell. Mas Rufus não a deixava esquecer Hope. Toda vez que voltava para casa nas férias, sua primeira pergunta era sempre sobre ela. Argumentava que Hope tinha sido sua única amiga de verdade, e revelou como se encontravam na floresta e brincavam juntos. Tinha um prazer quase diabólico em contar a história de como, se não fosse por Hope, teria se afogado na lagoa, e repreendeu a mãe por sua indiferença quando Meg e Silas Renton morreram, deixando a menina órfã. Anne muitas vezes se perguntou como ele reagiria se descobrisse que a menina era sua meia-irmã. Só de pensar, tremia de medo. Pior ainda era que Rufus parecia ter um apego muito maior pelos Rentons do que pela própria mãe. Quando voltava para casa nos feriados, quase de imediato, ia correndo para a fazenda de Matt. Às vezes ficava lá do nascer ao pôr do sol, voltando sujo de terra e cheio de histórias sobre ter ordenhado vacas, recolhido ovos, arado e semeado a terra. Anne sentia a trágica ironia de os Rentons terem acolhido sua primogênita, e agora Rufus também querer se juntar à família deles. Talvez devesse ter proibido que o filho fosse para lá, ou pelo menos insistido que fosse com menos frequência. Mas, até muito recentemente, o comportamento do pai tinha sido tão abominável que Anne achava melhor Rufus estar fora do caminho. Pouco depois de Nell ir embora, William passou a consumir muito mais álcool, a ponto de raramente ficar sóbrio em casa. Fechava-se em seu estúdio com uma garrafa e saía cambaleante mais tarde, destratando a esposa e qualquer outra pessoa que tentasse fazê-lo ver a razão. Então, sem qualquer aviso, desaparecia sem dizer a ninguém aonde estava indo e ficava ausente por dias a fio. Para sua vergonha, Anne frequentemente se via
desejando que ele sofresse um acidente fatal e ela ficasse livre para voltar para a casa de sua família e ficar com as irmãs. Sabia que era um pensamento horrível, mas estava no fim de suas forças e não tinha ninguém a quem recorrer. Até Angus a abandonara. É verdade que fora ela a responsável por terminar o relacionamento, mas achava que ele ainda poderia ter conservado algum afeto por ela, a ponto de aparecer de vez em quando para ver como estava. E então, quando pensava que nunca mais o veria, ela o encontrou. Fazia menos de um mês, 3 dias antes do Natal. Ela fora ao centro de Bath para comprar alguns presentes. A Milson Street estava cheia de compradores. Um realejo tocava alegremente. Todas as vitrines estavam iluminadas e decoradas. E os vendedores de castanhas assadas apregoavam em voz alta sua mercadoria à multidão. O clima de festa a deixou animada, e Anne lembrou que Rufus deveria estar em casa no dia seguinte, e que, além disso, na noite anterior, William admitira que estava se comportando de forma detestável e prometeu que mudaria. Ela não estava muito otimista. Não era a primeira vez que o marido fazia tais promessas e as quebrava poucos dias depois. Mas dessa vez ele deitou a cabeça em seu colo e chorou abertamente. Disse que beber era a sua maneira de lidar com a ansiedade por ter perdido sua fortuna. Acrescentou que havia decepcionado ela e Rufus, que a casa estava caindo aos pedaços e que tudo aquilo era muito difícil para ele. Anne sentiu que precisava lhe dar outra chance. Sugeriu que depois do ano novo ele procurasse seus conselheiros e verificasse quanto dinheiro exatamente ainda possuíam. Então, poderiam fazer planos para lidar com a situação, por pior que fosse. Por enquanto, só queria que tivessem um Natal feliz e se reaproximassem. Acabara de comprar uma gravata de seda azul para William e subia a rua para conseguir tintas novas para Rufus, quando viu Angus vindo em sua direção. Anne tomou um susto tão grande que quase tropeçou. Ele estava de uniforme, casaco azul com alamares dourados e calça vermelho cereja, fazendo-o parecer mais alto e ainda mais bonito do que lembrava. Não pareceu abalar-se ao vê-la, pois sua expressão não mudou. Bom dia, Lady Hervey, disse, fazendo uma pequena mesura. Como tem passado? Ela se recompôs, sentindo-se muito contente por estar usando seu capote azul, guarnecido de pelo de Marta e toucado na mesma cor, pois, apesar de fora de moda, sabia que lhe caía bem. Mas ficou perturbada quando percebeu que, apesar de terem se passado 6 anos, desde que lhe escrevera depois do funeral de seu pai, tinham transcorrido 8 anos desde a última vez que se encontraram frente a frente. E ela sabia que esses anos se mostravam em seu rosto. Estou muito bem, obrigada, conseguiu balbuciar, observando que ele tinha fios grisalhos nas têmporas e que raspara o bigode. Está de licença? Lembrou que certa vez ele fizera uma observação irônica sobre não haver boas guerras no momento e que os soldados estavam ficando gordos e preguiçosos. Ela perguntou se estava na casa de seus parentes em Chelwood. Não, adquiri uma casa há alguns anos, disse ele bastante lacônico. Lamento que minha última carta tenha sido tão fria e decisiva. Eu estava passando por um período muito difícil com William, e com a morte de minha mãe e de meu pai logo em seguida, e Rufus indo para a escola, estava bem fora de mim. Suponho que essa também seja sua desculpa para ter tratado o Nell de maneira tão mesquinha. Nell? Repetiu ela estupefata, não apenas pela acusação, mas por ele ter chegado a saber que sua criada saíra de Briargate.
Não sei de onde tirou isso. Nell foi embora por vontade própria. Céus, Anne, você não lhe deixou opção. Ele levantou a voz zangado, deixando de lado a formalidade anterior. Como ela poderia ficar com aquele canalha? E soube que ele ainda está trabalhando em Briargate. Anne olhou ao redor nervosamente, temendo que alguém que conhecesse pudesse vê-los. Queria perguntar se não poderiam conversar em algum lugar mais reservado, mas não sabia como fazê-lo. Eu queria demitir Albert, mas William não me deu ouvidos. E era Natal, concluiu ela sem jeito. Angus ergueu uma sobrancelha. E como boa cristã, você achou melhor que a mulher que lhe dedicou a maior parte da vida fosse banida para manter a paz? Não foi bem assim. Anne estava rapidamente perdendo a compostura diante do sarcasmo de Angus. Você deve ter ouvido uma versão distorcida de como tudo aconteceu. Não. Ouvi apenas a pura verdade sem enfeites, retrucou ele inflexível. Que Nell acreditava que Albert tinha matado a irmã mais nova e que você e William se recusaram a levá-la a sério. Quando a conheci e a contratei para ser minha governanta, ela era uma mera sombra da jovem eficiente que conheci em Briargate. Sua governanta? Anne ofegou, espantada, que Rufus a tivesse deixado no escuro. Matt de certo teria mencionado isso a ele, não é? Sua mente girava. Nell teria contado a Angus sobre a paternidade de Hope? Sim, e é a melhor criada que um homem poderia encontrar, disse ele com um leve sorriso. Somente um tolo abriria a mão de um tesouro como ela. Anne sentia-se humilhada. Estamos de acordo nisso, admitiu. Senti muito a falta dela. Mas Angus, conseguimos que a polícia procurasse Hope e eles não acharam nada suspeito. Pareceu a todos que ela tivesse realmente fugido. Nell não acredita nisso. Ela acha que se Hope estivesse viva, já teria entrado em contato com um de seus irmãos a essa altura. Estou inclinado a crer que ela fugiu, mas absolutamente convencido de que Albert a obrigou. Por mim, eu daria uma surra de chicote nele e o forçaria a dizer a verdade. Assim, Nell poderia ter alguma paz de espírito. Mas não me cabe fazê-lo. É tarefa para a família dela ou para William. Com essa afirmação, ficou evidente que Angus não sabia que Hope era sua filha. Estava indignado porque achava que ela e William não tinham manifestado a devida solicitude por duas funcionárias leais e trabalhadoras. Se soubesse sua relação com Hope, porém, teria ido imediatamente a Briargate para surrar Albert, e era quase certo que também sentisse ímpetos assassinos com relação à própria Anne. Ela teve medo de olhá-lo nos olhos, e embora lhe prometesse que ela própria ia cuidar de Albert e lhe pedisse para transmitir seus votos mais calorosos a Nell, a dureza nas feições dele deixou claro que só sentia desprezo por ela. Desculpando-se, ela saiu apressada, corando até a raiz dos cabelos. Sempre soube que Angus odiava a injustiça e a crueldade, e muitas vezes havia criticado a péssima situação dos homens alistados no exército. Portanto, não era nenhuma surpresa ele ter oferecido refúgio a Nell em sua própria casa. Enquanto se afastava dela naquela manhã, na Milson Street, Anne viu as próprias falhas com bastante nitidez. Era uma mulher fraca, vaidosa e egoísta, que desfrutara do afeto e da lealdade de outras pessoas durante toda a vida, sem jamais oferecer nada em troca. Não é de admirar que não enxergasse mais nenhum vestígio de amor nos olhos dele.
Durante todo o período do Natal não conseguiu pensar em nada além de Angus. Não era a primeira vez que o antigo amante tomava conta de seus pensamentos. Ao longo dos anos, passou incontáveis horas percorrendo toda a gama de emoções, amando-o, odiando-o, culpando-o por arruinar sua vida. E, contudo, ainda ardendo de excitação quando se lembrava de ambos fazendo amor e sempre ansiando por mais. Mas agora era diferente. Não sentia tremores de desejo, não sentia ódio nem culpa. Tudo o que via era como tinha sido egocêntrica. Angus era um homem honrado. Apaixonara-se por Anne, mas tentou lutar contra isso, por ela ser uma mulher casada. Foi ela quem fez tudo acontecer, flertando, tentando e pressionando-o. Ele tentou acabar o relacionamento inúmeras vezes, mas ela se agarrou a ele, ameaçando até se matar. Só enxergava o próprio umbigo. A falta de futuro, a desonra, se fossem pegos, a espera incessante enquanto ele estava fora em campanha. Nunca considerou os sentimentos dele, nem se deu conta de que o estava impedindo de se casar com alguém que poderia lhe dar um lar e filhos. Anne sabia que não podia ressarcir Angus por todos os anos desperdiçados, nem pela dor que lhe causara. A única coisa que poderia fazer, e que sabia que ele e Nell apreciariam, era interrogar Albert a respeito de Hope. Se conseguisse fazê-lo admitir o que realmente acontecera naquele dia e por quê, isso talvez compensasse até certo ponto o sofrimento por que Nell passara. Infelizmente, ela tinha medo de Albert. Ele olhava para ela com aqueles olhos escuros e penetrantes de um jeito que a fazia estremecer. Em geral, evitava qualquer contato com ele, porque tinha a impressão de que Albert achava que Anne fizera Nell deixá-lo. Mas precisava ter coragem de enfrentá-lo, ou ia sentir vergonha pelo resto da vida. Além disso, Hope era sua filha, e que mãe não iria querer saber o que aconteceu com o filho? Hope faria 22 anos em abril. Podia já estar casada, com filhos. Como era penoso lembrar que durante tantos anos ela nunca sequer pensara em sua primogênita. Nunca perguntou a Bride onde o bebê estava enterrado. Nem sequer calculou quantos anos teria se tivesse vivido, ou se perguntou como teria sido sua aparência. No entanto, nos últimos 2 anos, pensara nela o tempo todo. Mas agora era tarde demais. Depois de vestir um capote e calçar sapatos mais resistentes, Annie saiu pela porta da frente. Albert estava arrancando alguns arbustos espinhosos que tinham brotado sobre a cerca numa extremidade do jardim. Enquanto se aproximava dele, ficou ainda mais nervosa. Albert era um homem de compleição robusta, e se tivesse matado Hope, poderia atacá-la também, caso o pressionasse demais. E era obstinado. Qualquer um, em sua situação, teria se mudado dali, pois todos sabiam que Matt, Joe, Henry, Renton o odiavam. Bom dia, Albert. Gostaria de conversar com você. Ele não se virou, continuou arrancando os galhos. Pare o que está fazendo, pediu ela com firmeza, e olhe para mim quando estou falando com você. Ele se virou então, a expressão impassível. Sim, milady, respondeu com indisfarçada insolência. Quero que conte a verdade sobre o dia em que Hope nos deixou, ordenou ela. Não estou satisfeita com a explicação que você deu na ocasião. Ah, agora não está, disparou ele, olhando-a de cima a baixo como se ela fosse uma das criadas. Deve ter sido difícil ficar sem uma criada pessoal. Ninguém para arrumar seu cabelo ou preparar seu banho. Anne ficou envergonhada por se ver
como uma criatura patética, que se ressentia apenas por ter que cuidar de si mesma após sua criada ter ido embora. Nell não me deixou, ela deixou você, retrucou, tentando manter a voz controlada. Infelizmente não consegui mantê-la, já que você ainda estava aqui. Sei que a agrediu e Hope também. Homens que batem em mulheres são covardes. É mesmo? Disse ele, dando alguns passos para a frente, a mandíbula projetando-se de forma ameaçadora. Você já teve muitas experiências com homens, não é? O estômago de Anne contraiu-se de medo, não apenas pelo modo como ele a olhava, mas pela pergunta mordaz. Tenho a intenção de voltar à polícia e pedir uma nova investigação sobre o desaparecimento de Hope, disse ela com mais bravura do que sentia. Estou lhe dando a oportunidade de me dizer a verdade antes de tomar uma providência. Você não vai falar sobre mim para a polícia, afirmou ele sorrindo. Também tem muito que esconder. Veja como fala. Eu sei com quem você estava se encontrando. Se me causar problemas, vou retribuir o favor. Mas vou avisando que tenho provas e que você não tem nada contra mim. Anne hesitou. Fazia muito tempo que Angus não a visitava, e não havia mais ninguém ali além de Baines que soubesse dessas visitas. Então, talvez não devesse se deixar intimidar pelo blefe de Albert. Não tenho ideia do que está falando, disse ela, com altivez. Você está enganado. É melhor me mostrar essa suposta prova. Não está comigo agora, replicou ele, mas a tenho guardada em um local seguro. Uma carta de ninguém menos do que o capitão Angus Pettigrew, Royal Hussars. Ele tem rondado você há anos. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, pois de repente ela se deu conta de como e quando Albert tinha se apoderado da carta. Devia ter flagrado Hope com ela em sua ausência, na ocasião da morte de seu pai. Onde foi parar toda aquela coragem? Perguntou ele secamente, os olhos brilhando com malícia. Ainda pretende ir à polícia? Anne virou-se e voltou correndo para casa. Durante os 3 ou 4 dias seguintes, Anne se arrependeu de ter fugido, o que serviu apenas para reforçar sua culpa. O que deveria fazer? Agora que o ameaçara com a polícia, Albert poderia contar tudo a William apenas por despeito. Não conseguia comer, dormir, nem ficar parada. Seu coração parecia estar batendo rápido demais. E quando William voltou para casa, precisou fingir uma dor de cabeça para que pudesse se trancar no quarto. Na manhã seguinte, viu William conversando com Albert no jardim e esperou, achando que a qualquer momento o marido viria correndo, cheio de raiva porque ficara sabendo a verdade. Mas isso não aconteceu. William parecia feliz quando voltou para casa e só quis conversar com ela mais tarde naquele dia, sobre a possibilidade de vender alguns de seus móveis mais valiosos para levantar um pouco de dinheiro. Nas semanas que se seguiram, contudo, cada vez que Albert passava perto das janelas, ele a olhava, sorria e acenava com um pedaço de papel, que só poderia ser a carta de Angus. A tensão causada por tudo isso, acrescida ao fato de não comer nem dormir, a deixou trêmula e desajeitada. Derrubou um enfeite da lareira, 2 vezes deixou cair uma xícara de chá e, por fim, pisou na bainha do vestido enquanto descia as escadas e rolou até o último degrau. Bateu com a cabeça e o braço e William chamou o médico, presumindo que ela sentia muita dor, porque não parava de chorar. O médico lhe disse que ficaria bem, que só estava abalada. Mas Anne percebeu que ele havia confidenciado algo para William, pois assim que o médico se retirou, William voltou para o quarto dela e sentou-se na cama.
Diga-me o que realmente a perturba, pediu ele. Você está nervosa desde que voltei de Londres. Baines me contou que não está comendo bem. Era irônico que o marido voltasse a ser o homem gentil e bondoso, com quem ela se casara, por estar preocupado. E isso só a fez chorar ainda mais. Ele acariciou o cabelo de Anne, afastando-o do rosto, e disse que sabia ser o responsável por aquela aflição. Costumávamos ser tão bons amigos, recordou William. Lembra-se de como costumávamos rir juntos. Contávamos tudo um para o outro. Não podemos tentar ser assim novamente? Ela desejava o mesmo, mas não podia dizer a verdade a ele, por mais que quisesse, pois o magoaria muito. Os dias se passaram e Anne continuou deitada na cama, mergulhada em sofrimento. Mas William não voltou a beber. Trazia-lhe as refeições ao quarto e até a alimentava com ternura. Repetidamente pedia-lhe desculpas por beber e perder o dinheiro. Até admitiu que tinha sido desagradável com ela e suas irmãs quando seu pai morreu. De fato, o marido lhe devia desculpas por todas essas coisas, mas seu próprio erro a queimava por dentro e, como ainda não conseguia admitir tal coisa, ela o atacou. Você nunca foi um marido de verdade, exclamou em prantos. Nós nos casamos há 27 anos, mas você se deitou comigo menos de 6 vezes. Sabe como me sinto por causa disso? Feia e indesejável. O rosto de William crispou-se e ele começou a chorar. Anne ficou com pena e o abraçou para confortá-lo, impressionada por ele se mostrar tão abalado. Como o marido continuava a chorar, sentiu-se obrigada a amenizar a acusação e disse que certamente aquilo devia ser culpa dela, que ele talvez achasse que ela não apreciava suas investidas amorosas. Nem pensava no que estava falando, só queria que ele parasse de chorar. Não invente justificativas para mim, disse ele, por fim. A culpa é toda minha e eu daria tudo no mundo para não ser do jeito que sou. Você não entende, não é, Anne? Não sinto desejo por mulher nenhuma, apenas por outros homens. Por um breve instante, Anne pensou não ter compreendido o que ele falava. No entanto, quando a olhou parecendo uma criança, apanhada no flagra fazendo uma arte, de repente se deu conta de que era verdade. Não, exclamou. Não pode ser. Você? Não. Ela estava mais do que chocada, mais do que horrorizada. Era algo ultrajante demais para assimilar. Era impossível estar casada com um homem por tantos anos e não descobrir tal coisa. Tudo o que sabia sobre os homens com esse problema fora o que aprendeu com Bride. Pouco antes de Anne se casar com William, Bride lhe contou uma história da casa onde trabalhava anteriormente sobre um mordomo e um cavalariço. Eles foram demitidos ao serem flagrados na cama juntos. Bride os chamava de maricas, mas explicou que homens assim, em geral, eram conhecidos como sodomitas. Anne muitas vezes se perguntou o que levara a velha criada a contar-lhe aquilo, mas agora tinha a impressão de que Bride pressentira a condição de William e queria alertá-la. Fui injusto com você, exclamou William. Juro por Deus que não sabia quando nos casamos, mas logo percebi que algo estava errado. Porém, não podia falar sobre isso, nem com você, nem com ninguém. Eu realmente amei você, ainda amo. Então lhe imploro que não duvide de minha palavra.
Mas depois que consegui lhe dar rufos, achei que poderia seguir minhas próprias inclinações. Estranhamente, Anne sentiu alívio. Fosse porque o que William lhe dissera justificava o seu próprio comportamento, ou porque finalmente encontrara uma resposta para todas as dúvidas sobre seu casamento. Ela não saberia dizer, mas de uma hora para outra já não se sentia tão culpada. Ouviu com fascinação estarrecida ele desabafar que havia sido seduzido por outro homem um ano depois do casamento, em uma reunião de carteado em Londres. Eu me detestei por ceder, disse aos prantos, mas não consegui evitar. Talvez, se Anne não tivesse experimentado ela própria o arrebatamento ilícito, não teria entendido. Mas a explicação de William era exatamente como ela teria descrito a própria infidelidade. Anne muitas vezes se enfureceu com a injustiça de uma sociedade que não só aceitava que o homem tivesse uma amante, como quase o aplaudia, enquanto a mulher adúltera era vista como prostituta e condenada por todos. O mundo pertencia aos homens. Os homens podiam estuprar criadas, deitar-se com meretrizes, trazer doenças para casa e para a esposa. Podiam até prejudicar crianças e não serem punidos. Contudo, um homem não podia ter preferência por outro homem sem ser considerado um animal pervertido, e se fosse exposto, seria um pária na sociedade. Ela não queria que William se tornasse um pária. Não gostou do que ouviu, mas parecia-lhe que não era sua culpa ser assim. Se tivesse desejos normais, talvez ela também não lhe tivesse sido infiel. De certa forma, era como acender uma luz em um quarto escuro, pois logo começou a recordar como ele era quando se conheceram e se casaram, e percebeu que já naquela época havia muitos indícios que o mostravam diferente dos outros rapazes. Ele era quase afeminado com seus cachos louros e rosto macio, imberbe. Sempre se mostrava mais à vontade com mulheres do que com homens. Na noite de núpcias, ele admirou sua bela camisola, mas não mostrou nenhum entusiasmo real pelo corpo que havia embaixo dela. Na verdade, eles se comportavam mais como amigas do que como marido e mulher, deitados na cama juntos, rindo ou perseguindo-se para cima e para baixo pelas escadas. Se ela não conhecesse Angus e descobrisse o que homens de verdade faziam com a esposa, e se William não tivesse encontrado alguém como ele na América, eles poderiam ter mantido apenas aquela amizade sem paixão e sem problemas para sempre. Pobre William, disse ela, abraçando-o junto ao peito. Podia agora se dar ao luxo de ser magnânima, pois conhecera a beleza e o êxtase da paixão. Encorajado por sua compreensão, William desnudou sua alma, dizendo-lhe como descobriu que havia muitos homens como ele, forçados a procurar uns aos outros em segredo, sempre com medo de serem descobertos e denunciados. Você me acusou uma vez de ir a um bordel. Queria que fosse onde eu tinha estado. Há um perigo enorme em se relacionar com homens como eu. A maioria está tão triste e fragilizada quanto eu. Gostaríamos mais do que tudo não ter sido amaldiçoados com tais desejos. Mas há alguns que se deleitam com sua depravação e se aproveitam dos fracos, dobrando-nos à sua vontade. Não podemos escapar de suas garras porque eles nos controlam firmemente, por chantagem e intimidação. Anne pressentiu que era o que tinha acontecido com ele, pois muitas vezes, quando bebia e a destratava verbalmente, percebeu que as palavras que lhe saíam da boca não eram dele.
Foi o que lhe deu forças para falar sobre Angus. Não era justo deixá-lo expor toda a sua mágoa e vergonha, acreditando que sozinho havia destruído a felicidade que outrora tinham juntos. E egocêntrica como sempre pensou que, uma vez que William tomasse conhecimento de tudo, Albert não teria mais com que chantageá-la. Confessou seu adultério em uma torrente de palavras, contando como se sentiu atraída por Angus desde o primeiro encontro, mas que reprimiu seus sentimentos até William partir para a América. Não teria acontecido se você estivesse aqui, afirmou ela, com voz entrecortada. Mas você foi embora sem mim e não pude me controlar. Depois contou que tivera um filho de Angus e que Bride lhe comunicou que a criança nascera morta. William permaneceu surpreendentemente calmo ao longo de toda a revelação. Estava atordoado, desconcertado, mas não zangado. Não a interrompeu nenhuma vez com recriminações, nem mesmo com perguntas. Mas a criança não morreu. Nell a levou para a casa de seus pais. O bebê era Hope, exclamou chorando. Eu nunca soube. Ela vinha aqui e brincava com Rufus, mas nunca adivinhei que era minha filha. Nell só me contou naquele triste dia em que alegou que Albert a tinha matado. A calma de William desapareceu. Ele aprumou as costas e fitou-a com um olhar duro, frio. Hope era sua filha? Perguntou, a voz de repente mais alta e ríspida. Você devia saber que a criança estava viva. Como a deixou ficar tão perto daqui? Foi para que ainda pudesse vê-la? Não, insistiu Anne, um pouco espantada, por ele ter ficado mais perturbado com o fruto de sua união com Angus do que com o caso de amor. Acreditei em Bride quando ela disse que estava morta. Fiquei exausta após o parto e não entendia nada sobre bebês. Bride mostrou-a para mim e ela não estava se mexendo nem chorando. Além disso, você ia voltar da América em breve, e eu estava muito assustada. Pareceu-me ser uma bênção de Deus. William segurou a cabeça nas mãos e soltou uma espécie de gemido. Sinto muito, William, disse ela entre lágrimas. Não tenho ideia do que teria feito se soubesse que ela estava viva. Creio que teria pedido a Bride para encontrar um lar para ela. Não poderia ter feito outra coisa, poderia? Imagine a desonra. William permaneceu na mesma posição. Como eu poderia contar isso a você? Continuou ela, em tom de súplica. Foi um momento tão difícil sozinha aqui com Bride, pois todos os outros criados já haviam ido para Londres. Eu só pensava em me fortalecer para aguentar a viagem, quando fosse ao seu encontro. Fiz o possível para esquecer o que acontecera, e você tornou tudo mais fácil, sendo tão gentil e atencioso. Ele a olhou então, o rosto pálido e abatido. Porque eu também me sentia cheio de culpa, confessou ele, baixinho. Você parecia distante e preocupada, mas achei que estivesse aborrecida porque não a levara comigo para a América. Ah, Anne, se tivesse me contado tudo isso antes. Como poderia e de que adiantaria contar tudo a você se eu pensava que a criança estava morta? William assentiu. Você contou a Angus? Anne balançou a cabeça. O regimento dele partiu antes mesmo de eu saber que estava grávida, confessou ela. Não o vi de novo até algum tempo depois que Rufus nasceu. Você estava aqui quando ele veio nos visitar. Não lembra que ele subiu conosco para o quarto de Rufus e trouxe um cavalinho de madeira de presente? Você nos fez rir fazendo-o galopar pela borda do berço. William deu um meio sorriso melancólico,
Lembro, sim. Eu disse a Rufus que ele ganharia um de verdade assim que pudesse se sentar em uma cela. Éramos tão felizes naquela época, disse Anne tristonha. Eu poderia ter tirado Angus da cabeça se você continuasse o mesmo. Mas você mudou, bebia o tempo todo, dizia coisas desagradáveis para mim. Por que mudou tanto? Foi por ter se apaixonado por outra pessoa? Não naquela época, respondeu ele balançando a cabeça. Mas dava para sentir em você a necessidade de algo que eu não podia dar. Eu acordava todos os dias sabendo que eu era uma fraude, disse ele, segurando a mão dela. No início, sair a cavalo todo dia me distraía. Mas logo tive que ir procurar o que realmente queria. E passei a sentir tanto desprezo por mim mesmo que precisava me embriagar sempre que estava em casa. Ele lembrou-se de situações estranhas daquela época. Ela de camisola, insistindo que ele viesse para a cama com ela, e William dando-lhe as costas, alegando estar cansado. Se tivesse me contado o que estava acontecendo, disse ela, enxugando uma lágrima, acho que teria deixado você fazer o que quisesse, contanto que em casa você fosse o homem com que eu me casei. Os verdadeiros problemas começaram em casa, quando Albert começou a trabalhar aqui, explicou ele. Os olhos de Anne se arregalaram. Albert? Ele descobriu? Estava chantageando você? William pressionou os lábios. Não, não foi isso. Ele é como eu. Você quer dizer... William assentiu. Deus do céu. Não pensava que ia tomar mais sustos naquele dia. Sim, ele é um sodomita. Ou seja, lá como as pessoas nos chamam, disse William ríspido. E eu, pobre idiota que sou, não resisti. Se não fosse por mim, ele não teria se casado com Nell. A ideia foi minha. Ah, não, William, Anne ofegou. Por que fez isso? William deu de ombros. Sem esposa, as pessoas poderiam descobrir o que ele era. Nell me pareceu uma moça simples e sensata que daria uma esposa tranquila. Eu não sabia a que ponto chegava a crueldade de Albert, nem que ele odiava mulheres. Pensei que ele daria um filho a ela, cuidaria dela, e você manteria a criada da qual dependia tanto. Além disso, Albert ainda estaria em um lugar onde poderíamos ficar juntos. A casa do portão, murmurou Anne. Você costumava ir lá? William assentiu com ar sombrio. Foi errado, vejo isso agora, mas ele me enfeitiçou, Anne. Não conseguia pensar em mais nada. Nada importava para mim senão ele. Consegue entender? Ela não conseguia entender, não, com um homem tão detestável quanto Albert. Pensar neles fazendo algo tão depravado e bestial bem debaixo do seu nariz, tão perto de seu filho, fez com que ela quisesse gritar com ele, esmurrá-lo com os punhos, dizer que ele era repugnante. No entanto, ao mesmo tempo, lembrava-se muito bem como tinha ficado enfeitiçada por Angus, como o deixara possuí-la em um campo ou nos bosques, sem pensar no marido ou no filho. Ela respirou fundo. Você ainda está apaixonado por ele? Perguntou ela. Não, eu o temo, admitiu William, pesaroso. Tudo terminou entre nós há muito tempo, mas ele se recusa a ir embora e ameaça contar a você, a Rufus e a todo mundo o que sou, se eu obrigá-lo a sair.
Pensei que era amor o que ele sentia por mim, mas agora sei que ele é incapaz de tal sentimento. Ah, William. Ela suspirou, estendendo a mão para ele, pois agora tinham um inimigo em comum. Albert sabe sobre minha indiscrição também. Nell pediu a Hope para guardar todas as cartas de Angus que chegassem para mim, enquanto eu estava ausente para o enterro do meu pai. E Albert deve ter encontrado uma das cartas com ela. Ele a matou? Não, pelo menos não que eu saiba. William ficou em silêncio, mordendo o lábio. Anne esperou. Sabia que o marido só fazia isso quando estava inseguro e com muito medo, mas tinha certeza de que ele acabaria revelando o que sabia. Tinha dificuldade em mentir. Ela foi à casa do portão e nos pegou no flagra. Ele finalmente deixou escapar, o rosto se contorcendo de vergonha. Albert me mandou sair pela porta da frente e disse que ia cuidar de tudo. Voltei lá mais tarde naquela noite e Hope já tinha ido embora. Albert me mostrou o bilhete que a obrigou a escrever. Disse que avisara a ela para nunca mais voltar ou machucaria Nell. Anne explodiu de raiva, chamando-o de todos os piores nomes que lhe ocorreram. Seu covarde! Você ficou parado deixando Nell pensar que ela estava morta e todo o tempo você sabia a verdade. Como pôde fazer isso? Foi desumano. O que mais eu poderia fazer? William gemeu. Estava apavorado com a possibilidade de Albert e eu sermos descobertos. Albert até me convenceu que Hope queria ir embora de Briargate. Na época, eu não sabia como ele era cruel, e hoje ainda não consigo ver o que mais eu poderia ter feito, exceto ser conivente. Anne ficou nauseada. Afundou nos travesseiros atordoada com a maldade de Albert. Rufus havia contado a ela que o homem costumava bater tanto em Hope quanto em Nell, que tornava a vida delas um inferno. Na realidade, Anne lembrava que Nell muitas vezes estremecia de dor, atribuindo-a sempre a uma queda, ou algo assim. O Brutamontes evidentemente vinha aterrorizando as duas havia tempos, mas ela estava muito envolvida consigo mesma para perceber. Talvez Hope tivesse partido como ele mandou, para manter Nell em segurança, mas de alguma forma Anne sabia que a menina se fora, também para impedir que ela e Rufus passassem vergonha. Hope tinha apenas 15 anos na ocasião e presenciou algo com que nenhuma mulher adulta saberia lidar. Foi afastada de casa, da família e de seus meios de subsistência, com ordens de nunca mais voltar. Teria Albert espancado a menina antes de partir? Ela teria levado algum dinheiro? Para onde teria ido? William passou aquela noite na cama dela, abraçando-a e dizendo que ainda a amava, mesmo não sendo digno do seu amor. Anne estava agradecida pelo conforto de seus braços, mas as imagens da filha, sendo expulsa, aterrorizada, e sem ninguém a quem recorrer, não a deixaram dormir. Ela entendeu por que Nell tinha ficado enlouquecida de tristeza.